Bom dia, turma. Vocês estão tranquilo? Espero que sim. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao tema evolução e hoje eu vou trazer para vocês um assunto relacionado às evidências evolutivas, tá? Vocês já devem ter percebido que golfinhos e tubarões têm um formato muito semelhante, certo? É um formato de torpedo, com corpo afilado, barbatana. A parte de cima, que é chamada de dorso, que é escura, e a parte de baixo, que é chamada de ventre, é clara, né? Isso tem uma relação evolutiva, né? O golfinho é um mamífero, certo? E o tubarão é um peixe. Então, como será que isso aconteceu, né? Então, vamos começar a nossa aula sobre evidências da evolução biológica. E nas próximas aulas eu ainda vou trazer para vocês um pouco sobre teorias modernas da evolução, né? Mas por enquanto eu vou trazer teorias que são materializadas, né? Daquilo que materializa a evolução e a gente pode pensar que a evolução realmente aconteceu. Então são coisas que a gente observa e vê que realmente aconteceu a evolução ali devido, né, esses fatores aqui das evidências evolutivas, certo? E o que a gente vai realmente ver hoje, né? Então eu trouxe aqui para vocês um pouco de fósseis, que eu vou falar um pouquinho, vou falar também um pouco de embriologia comparada e anatomia comparada, né? Então, para começar, temos aqui os fósseis. E o que são fósseis, certo? Fóssil é um vestígio, né, de uma vida passada. Então, quando a gente fala em fóssil, né, já vem na nossa cabeça osso de dinossauro, né? Está certo? Tá, lógico que está certo. Mas não é só isso, né, que representa um fóssil, né? Temos fósseis de ossos, temos de dente, de madeira, tem até de fezes, né? Pegadas, né? Impressões sobre rochas, né? Vamos ter também fósseis de partículas muito pequenas, né? Como esporos de fungo, pólen, né? De plantas de milhões de anos atrás, certo? E a diferença, né, de um registro arqueológico para um registro fossilífero é que o registro arqueológico ele está trabalhando com materiais deixados pelos seres, né? Materiais não biológicos necessariamente. Então, quando você tem um vaso, uma ferramenta, uma pintura, isso aí são registros arqueológicos. O fóssil são partes de organismos vivos que foram deixados há muito tempo atrás e que se perduraram durante muito tempo, certo? Para que para que a gente tenha para que a gente tenha formação de fósseis, a gente precisa de condições muito específicas, certo? O que é que acontece com a maior parte da matéria orgânica? O que acontece com a maior parte dos organismos que morrem, né? Eles são decompostos, né? Então, ele vai ter ação de fungos, vai ter ação de bactérias que vão decompor aquele organismo. Mesmo as partes mais duras, né? Isso vai ser decomposto ao longo do tempo. Então, para a gente ter um registro fóssil, a gente precisa, né, de uma condição específica. Normalmente, essa condição envolve soterramento daquele organismo ou parte do organismo e a inviabilidade da decomposição, né? Às vezes o soterramento vem com muito calor, por exemplo, vem uma lava vulcânica e tampa tudo, ou cria um ambiente completamente anaeróbico, né, onde não tem oxigênio nenhum. Então essa decomposição vai
demorar um pouco, né? Não vai rolar muito bem, né? Então, pessoal, existem, né, condições específicas para que se fossilizem. Aqui tem uma foto mostrando o organismo morreu, aí veio uma camada ele vai se decompondo, né? Aí vem uma camada por cima dele de qualquer coisa, né? Sedimentação. Aqui no caso é terra, areia, né? Aí vai sedimentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí pode ocorrer a degradação, tal, até chegar os estudiosos, os pesquisadores que buscam, né, evidências fossilíficas e tal, os arqueológicos também, e acham ossos e de fósseis, né, do organismo. Então, é, então para que, né, para que exista a fossilização, perdão, existem existe essa condição específica, né, de sedimentação e tal. Isso é importante, né, a gente pensar, porque na verdade, em determinadas épocas, né, que o planeta Terra passou e tal, foram mais propícias para a fossilização e outras épocas menos propícias, né? Falando em propício, vamos pensar, por exemplo, num fóssil de molusco, né? Que tipo de molusco? Uma lesma, um caracol, uma ostra, né? Pô, molusco tem um corpo mole, né? Para fossilizar uma lesma, não é simples, né? A gente não tem nenhum vestígio de lesma do passado fossilizada, né? Porque eles são materiais muito moles que decompõem em uma velocidade muito, muito alta, né? Agora, falando em molusco, certo? O que que temos em larga escala, larga quantidade de registro fóssil? As conchas, né? Que são materiais rígidos, que permitem a fossilização. Então, talvez por conta dessa rigidez, os fósseis de ossos, né, são os mais lembrados nos dias de hoje. Agora, vamos lá. Aqui eu temos 5 tipos, né, de fossilização diferentes. A primeira delas a gente chama de molde, certo? Né? Ou moldagem, né? Temos aqui, ou moldagem, né? Então faz de conta, né, que um organismo morreu e a parte desse organismo foi soterrado. Digamos que era um braço, né, tal. Esse braço tinha um osso, né? Aí ao redor desse osso, né, em função de uma sedimentação, formou-se formou-se uma rocha, certo? E, e esse osso pode se decompor ao longo do tempo, mas como essa rocha já está formada, ela criou um molde, né, ao redor do osso. Então, a hora que for quebrar essa rocha, né, e precisa ter muito cuidado para quebrar a rocha, você vai achar lá certinho o molde do osso que estava ali, certo? Outro tipo de processo é a contramoldagem ou contramolde, certo? Então, se por acaso, com o passar do tempo, essa rocha rachar, na rocha do molde, rachar e, e haver infiltração de material mineral no local onde estava o osso, né? Então você vai ter ali um contramolde, certo? Então lá, se formou uma rocha, né, no local onde a gente tinha o osso. E esse local está envolvido por um molde, né? É como se você tivesse uma forma e nessa forma você criou uma outra rocha. E aí você tem um fóssil do tipo contramolde, certo?
Então ele se formou uma cópia do material original, beleza? Então eu trouxe a imagem aqui para vocês, não sei se dá para ver direitinho, mas ó, aqui estava o animal, certo? Aqui era o molde, aqui é o molde do animal. E aqui ele estava, e aí ele se decompôs completo. E aí, quando ele se decompôs, foi entrando aqui material mineral, né? Qualquer tipo de material que existia na época, e aí foi ficando aqui a marca dele, certo? Igual aqui a concha também, ó, a concha entrou material, né, que se cristalizou e ficou certinho. Isso aqui não é a concha, tá? Isso aqui é o material que é o material mineral que entrou dentro dessa rocha, desse molde, e fez o molde certinho da concha do animal que vivia ali. Mesma coisa aqui, certo? Entendeu? Beleza. Então, outro, outro processo interessante também é a mumificação, certo? Quando a gente fala de múmia, a gente lembra lá, obviamente, das múmias do Egito, certo? Não deixam de ser fósseis, beleza? Mas existem outros tipos de mumificação. A mumificação é quando você tem a preservação integral do organismo, né? Ele está todo ali. Então, como é aqui nessas imagens aqui, esse aqui é o organismo todo que foi mumificado, beleza? Então, por exemplo, também a gente tem lá na Sibéria mamutes congelados, né? Tem filhote, tem adulto, e que são encontrados dentro, né, de blocos de gelo, certo? Inclusive, como os mamutes não se extinguiram há tanto tempo assim, né, cerca de uns 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, eles estão muito bem preservados, né? Até alguns deles têm material de DNA, né, razoavelmente preservado, né? Não vai estar completamente, porque 10 mil anos é muito tempo, porém não muito tempo na escala evolutiva, mas eles estão razoavelmente preservados, beleza? Opa. Outro processo interessantíssimo é a petrificação ou mineralização. Acontece com ossos, com animais, mas principalmente com troncos, com madeira, né? Então, as árvores são soterradas e lentamente vai invadindo, né, esse cristal, esse material cristalizador ou mineralizador, vai invadindo o xilema da planta, né, os vasos condutores de seiva, né? E ali fica, vai se sedimentando, vai se transformando em rocha. E à medida que essa madeira vai se decompondo, né, essa mineralização atinge outras regiões do tronco. Então ele primeiro ele entra na seiva, que fica dentro, a parte interior da rocha, e aí vai né, se passando por tronco, né? E aí vai ficando todo o sistema, o tronco cristalizado. Tem um tronco aqui, ó, certo? Eu trouxe para vocês, totalmente cristalizado, ó. Que entrou primeiro na seiva que fica no meio do tronco, no meio, certo? E aí vai passando pros arredores do tronco, certo? Então, quando ele atinge outras regiões do tronco, e quando você descobre o fóssil, ele tem o formato do tronco, como vi ali na foto ali. Ele é uma rocha, então, formada a partir do tronco, certo? Ele vira uma rocha, não é mais madeira, é rocha, beleza? Outro processo também de fossilização é a impressão, né? A impressão não necessariamente vai deixar um molde,
né? Ela pode deixar um desenho sobre a rocha, né? Então, imagina que você tem uma pedra. Aqui cai um peixe morto, por exemplo, né? E logo em seguida veio uma sedimentação por cima desse peixe, certo? E essa sedimentação inviabilizou a decomposição do material, né? E deixou uma mancha sobre a rocha, né? Que serviu de base. Então, aquela mancha é uma impressão, né? Isso acontece com peixe, acontece com folha, geralmente com materiais mais laminosos, né? Mais finos, beleza? Aqui eu tenho uma imagem do fóssil de uma pegada, que também é possível de acontecer, né? Teve a pegada aqui numa rocha, e aí ficou, aí, né? Caiu alguma coisa por cima para sedimentar, como se fosse a questão do molde, né? Só que não necessariamente é. E aí ficou aqui a pegada do animal, certo? Então, beleza. Aqui já falamos dos cinco, né? Cinco tipos de fossilização. Agora, vamos falar sobre embriologia comparada. Isso é uma evidência muito legal, né, a respeito da evolução. Se você pegar um embrião de porco, um embrião de peixe, um embrião de tartaruga, um embrião de, sei lá, de chimpanzé, de ser humano também, e analisar ele por alguns dias, né, lembrando que o embrião começa a partir da fecundação, né, formou o zigoto ali, você já tem o embrião. Se você analisar ele por alguns dias, de maneira inicial, você não vai conseguir me dizer, né, qual é qual ali, qual zigoto é qual. Se é, se é de humano, se é de porco, etc, né? Claro que talvez as pessoas que realmente estudam esse tipo de assunto vão poder me dizer as diferenças, né? Identificar qual é qual. Mas se eu mostrar para vocês os 15 primeiros dias, né, do desenvolvimento de um porco e os 15 primeiros dias do desenvolvimento de um ser humano, é impossível, né, a gente separar qual é qual. Então, assim, quanto mais próximo, quanto mais próximo é o padrão de desenvolvimento do embrião e depois do feto, mais próximo evolutivamente são esses seres, né? Isso é chamado de embriologia comparada, né? Então, dê uma olhada nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, certo? Nessa imagem aqui, a gente tem alguns embriões, né? Alguns embriões, mas esses embriões já estão estruturados na sua fase final, certo? Inclusive do ser humano aqui, a fase final. Mas aí você chega, olha para mim e fala, pô, mas você acabou de falar que eles são iguais, né? E agora eu tô olhando a imagem aí, pô, eles são todos diferentes, né? Mas assim, isso aqui, lembrando que essa parte aqui, essa imagem que eu estou mostrando para vocês já é o embrião na sua fase final, certo? Então, se você pegar esses mesmos embriões 15 dias antes, né, durante esses 15 dias antes, comecinho, né, quando forma o zigoto, começa a formar o embrião, começa a desenvolver ele, os primeiros 15 dias você vai ver que não tem diferença nenhuma, certo? Eles são completamente iguais, né? E aí eles vão apresentando diferenças graduais, conforme vai passando os dias e tal, beleza? Então, a embriologia comparada, ela permite que a gente risque traços evolutivos entre os seres. Então, a gente tem aqui seres
evolutivamente, né, próximos têm desenvolvimento mais semelhante por mais tempo, certo? Se eu acompanhar um desenvolvimento de um chimpanzé e o desenvolvimento de um ser humano, desde que desde o primeiro dia até o momento do nascimento, a gente consegue ver que por uma boa parte do desenvolvimento, nós somos completamente iguais, certo? Até porque 98,5% do nosso material genético é idêntico ao material genético dos chimpanzés, beleza? Então a gente é muito parecido em questão de desenvolvimento evolutivo, beleza? Então, por último aqui, para a gente fechar a nossa aula, um assuntinho muito legal, né? Temos anatomia comparada. O que é anatomia comparada, né? A gente pode fazer comparações anatômicas entre os seres, certo? Baseado numa ideia evolutiva, claro. Então, olha o que eu trouxe para vocês, os chamados órgãos homólogos. O que é homólogo? Homo é igual, certo? Homo é igual. Então, eles têm uma origem igual, certo? Todos os órgãos que têm uma origem igual, neste caso, origem embrionária, então eu quero dizer que eles são homólogos, tá? Então eu trouxe um exemplo aqui bem legal para vocês, né? Nessa imagenzinha. Então nessa imagem aqui a gente tem o braço do homem, tem a pata dianteira do cavalo, tem a nadadeira da baleia e asa de morcego. Como vocês podem reparar, né, existem muita semelhança em relação aos ossos. Então todos eles têm húmero, têm rádio, tem ulna, tem carpo, tem metacarpo, tem falange. Como vocês podem ver, ó, que o braço do homem é húmero, pata do cavalo tem húmero, ulna, rádio, carpo, aí é um pouco diferenciado, mas tem, né, carpo, metacarpo e as falanges. Na nadadeira da baleia é a mesma coisa, húmero, ulna, rádio, carpo, metacarpo, falange. Da asa do morcego é a mesma coisa. Então, a gente conclui que eles têm uma mesma origem embrionária, beleza? Né? Então, certo? E por que que isso acontece? Devido, né? Por que que será que isso acontece, né? Você vê lá, pô, tem osso semelhante, mas esses órgãos são totalmente diferentes, né? Então, isso é por conta de uma divergência evolutiva, certo? Então, em função de pressões seletivas, em função da seleção natural, ao longo do tempo, foi selecionando características num grupo e outras características em outro grupo. Então, por exemplo, um ancestral de um morcego que talvez se divergiu da linhagem ou que era ancestralizado também ao ser humano e outros tipos de mamíferos, em um determinado momento do tempo, ele foi condicionado a um ambiente diferente, certo? E nesse ambiente diferente, ele teve pressões seletivas diferentes que ao longo de muito e muito, muito tempo fizeram com que as características corporais dele estivessem muito distantes daquelas originais, certo? Então, isso é considerado uma divergência evolutiva, beleza? Beleza, espero que vocês estejam entendendo, tá? E para finalizar, certo? Eu trouxe aqui para vocês órgãos análogos, certo? O que é análogo?
Análogo é aquele que tem origem embrionária diferente, mas tem função igual, certo? Então notem que quando eu falei de homólogo, de órgãos homólogos, eu não falei de função, certo? Eu falei que eles têm a mesma origem, então independentemente da função, certo? Certo? Eu falei que eles têm, né? E se eles têm a mesma origem, então eles são homólogos. Agora, o que é uma analogia? Né? Vamos pensar aqui, dar um exemplo. Uma analogia, nossa, foi mal, apertei sem querer o teclado. Analogia, a gente pode pensar que, por exemplo, a mitocôndria, né? A mitocôndria é como se fosse uma usina nuclear ou uma usina hidrelétrica dentro da célula, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Essas usinas produzem energia para a cidade, para estado, para país, né, etc. Então, quando eu falo que a mitocôndria é como se fosse uma usina de energia, né, é porque ela está produzindo energia dentro da célula, certo? E com isso eu estou fazendo uma analogia, beleza? Deu para entender? Então, neste caso aqui, a analogia é quando temos origens diferentes e funções iguais, né? Isso acontece por conta de uma convergência evolutiva, né? Convergência e outra divergência. Vamos lá. Não esqueçam disso, certo? Divergência, origens diferentes, ambientes diferentes, né? Que foi separado, tirado, certo? E convergência evolutiva, tá? Então, olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. A asa de ave e a asa de inseto, né? A asa da ave é como se fosse, certo? Nosso braço aqui, né? Tem uma origem, né? Agora, a asa do inseto tem uma origem completamente diferente, né? O inseto, ele é um animal invertebrado, ele nem vai ter estruturas ósseas por dentro formando aquela asa, ele não vai ter osso aqui, certo? Ele é formado por quitina e nervuras, não tem osso. Então a origem é totalmente diferente, né? Mas a origem deles é diferente, só que a função é igual. E qual que é a função da asa da ave e a asa do inseto? Voar, né? Então eles usam a asa para voar, né? Lembre-se também que eu comecei a aula falando de golfinho e tubarão, né? Então, se a gente pegar o golfinho e o tubarão, eles apresentam uma alta convergência evolutiva, tá? Mas como assim? O golfinho, ele é um mamífero, o tubarão é um peixe, né? Eles estão evolutivamente muito distantes, né? Mas como que eles são tão parecidos? Vamos lá. Porque eles foram condicionados a mesmas pressões seletivas. Então, eles estão vivendo no oceano, têm um porte muito parecido, estão submetidos a uma situação de necessidade de hidrodinâmica, certo? Então, né, o corpo deles tem que nadar muito bem, né? Tem que ir debaixo da água, né? A questão do dorso escuro, né? E do peito claro, isso é importante para não ser reconhecido no meio dos animais, certo? Mas como assim? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Se você está olhando um tubarão ou um golfinho que estão, né, aqui assim, acima de você, você olha ali, né, por baixo.
você vê o peito deles claro, né? E como o peito dele é claro, você se confunde com o fundo, que é o céu, que é um ambiente claro, certo? Onde tem muita luz chegando, tal. Agora, se o golfinho ou o tubarão estão embaixo e você olha de cima, o dorso deles é escuro, certo? O dorso aqui é escuro, né? E você se confunde com o quê? Você se confunde quando você olha, né, de cima, você se confunde com o fundo do oceano, né? Então isso são condições que foram aparecendo em função de, de pressões seletivas e trouxeram esses seres, né? Convergência, né, em características. Convergir quer dizer se encontrar, certo? Diferente de divergir, que é separar, beleza? Então, órgãos homólogos vieram de divergência evolutiva e órgãos análogos convergência evolutiva, beleza? Bom, então é isso, pessoal, certo? Esse é um comecinho. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da aula, que é interessante falar sobre, principalmente essa parte de anatomia comparada, é super legal. Então, nas próximas aulas eu vou falar um pouco sobre teorias modernas da evolução. Então, acho que vou trazer um pouco de mutação, seleção natural, deriva genética, etc. Fechou? Uma coisa de genética lá. A gente tem que aprender, que é bem legal. Obrigado, então. Qualquer dúvida, agora eu lembrei de colocar aqui no slide. Tem meu e-mail, certo? kaique.stengel@unesp.br, certo? É isso, então. Até a próxima. Valeu, rapaziada.